querido amigo, estamos aqui novamente com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou falar de um assunto que é um dos mais queridos aqui, tanto do nosso público, né, quanto até da minha parte, porque falar em regularização de imóvel através de uso capião é algo que realmente nos traz aí uma alegria, porque a gente sabe que é um instituto importante, especialmente para você que está aí e muitas vezes está ocupando imóvel, está, né, na posse desse imóvel há tantos anos, mas não consegue regularizar. E esse instituto ele vem justamente trazer essa possibilidade para você. Mas como você sabe, né, essa dinâmica processual é bastante interessante, porque nós não temos apenas um tipo de uso capião, né? Nós temos aí vários tipos e você tem que se adequar a um deles. E hoje eu vim aqui para falar para você da modalidade, do tipo, né, que é a uso capião especial urbana, né, aquela que você pode então ingressar quando você tem um imóvel aí na área urbana, e é uma uso capião que a gente até chama de constitucional. Então ela está justamente prevista lá na Constituição, no artigo 183, e também no Código Civil, no artigo 1240. Existem alguns requisitos que devem então ser preenchidos para que você faça o pedido, seja judicial ou extrajudicialmente. E quais são então esses requisitos que você precisa preencher? Bom, primeiramente a gente sempre fala ali que você tem que ter uma posse mansa, pacífica e ininterrupta. Então, o que é essa posse mansa, né? Não tem nenhuma oposição durante o tempo que você está ali. Ser ininterrupta durante esse tempo, né? E esse prazo aqui que eu preciso cumprir também, né? Que é para ininterrupção que a gente fala aqui, seria de 5 anos, tá? Então, eu tenho posse mansa, pacífica, ininterrupta, pelo prazo que a lei exigir, que aqui seriam 5 anos, né? Então, eu tenho que estar ininterrupta por esse tempo, né? Esse lapso temporal. E além de tudo, eu tenho que estar utilizando para minha moradia ou de minha família. Mas não acaba aí. Além destes requisitos, vejam que aqui eu preciso observar que eu não posso, ou você, né, não pode ter outro imóvel, seja na área urbana ou mesmo na área rural. Então, isso seria um impeditivo para que você, então, fizesse esse pedido, tá? Então, sempre observar. Tanto que vocês podem ver, gente, que quando a gente fala de uso capião, cada modalidade vai ter requisitos específicos, né? Quando a gente fala lá do uso capião extraordinário, por exemplo, os requisitos são bem menores. Quanto maior o tempo, menores são os requisitos, né? Agora, quanto menor o tempo, maiores os requisitos. Então, nesse ponto, pessoal, então é sempre bom observar. Claro que na hora de você fazer o pedido, você vai ter que estar assistido pelo teu profissional, por aquele que vai te dizer qual é o melhor caminho para você especificamente. Mas aqui nesse caso, eu falo dessa modalidade que pode ser o teu caso, tá? Então, veja, preenchendo esses requisitos, você pode ingressar com o seu pedido, tá? Mas, claro que além disso, nós temos também algo muito importante, que é a função social da propriedade. Aí você pode me dizer, mas tá, e o que é isso, né? Bom, a função social é justamente tornar esse imóvel produtivo. Porque a partir do momento que você está ocupando, que você construiu nele, você então exerce a função social, que é justamente um preceito constitucional. Então, você exercendo essa função social, você vai justamente tornar esse imóvel ali essencialmente produtivo, não vai deixar o imóvel lá com mato crescendo, abandonado, né? Você vai realmente trazer a redistribuição de riquezas dentro da sociedade. Então é isso que a gente preza dentro do direito, né? Exercício dessa função social, que é bastante importante aqui quando a gente fala de qualquer das modalidades, quaisquer dos tipos vão realmente aí ser bastante importantes, e inclusive você demonstrando isso vai ser bastante importante para você conseguir então ter o seu pedido sendo deferido, tá? Além disso, você pode me perguntar, tá? E aí, se eu então tenho essa reunião de requisitos, eu preciso cumprir mais algum? Eu vou conseguir ter então esse meu pedido sendo aceito no judiciário ou mesmo extrajudicialmente? Em tese, sim, tá?
Mas o que pode acontecer? Não é correto, mas pode acontecer, de você ter no primeiro grau um pedido indeferido, porque o plano diretor do seu município estabelece um módulo mínimo cuja dimensão ela é superior à dimensão prevista legalmente. E isso até eu preciso falar, e por isso que eu aproveitei para falar agora, nesse momento, de um dos requisitos. Você tem um requisito que é ter uma área inferior a 250 metros quadrados. Então, quando eu falo de requisito, eu preciso ter a reunião daqueles que eu falei lá atrás com a área, que deve ser inferior a 250 metros. Só que quando você fala do módulo mínimo, muitas vezes estabelecido pelo plano diretor do teu município, você pode entrar em rota de colisão aqui, porque o módulo mínimo pode ser superior. E em sendo superior, pode ser então que lá na hora de ser proferida a sentença, a decisão judicial, você não conseguir, porque leva-se em consideração que o módulo é superior, então você não está atendendo aquela dimensão. Então, como o módulo, por exemplo, é de 360 metros quadrados, você está pleiteando 250, você não consegue atingir o módulo mínimo. Só que vejam, pessoal, isso não pode acontecer, em tese, tá? Porque uma lei infraconstitucional que foi criada ali quando da instituição do plano diretor, ela não pode falar mais do que a Constituição Federal. Nós temos previsão para essa modalidade de usucapião lá no artigo 183 da Constituição, bem como no artigo 1240. Então, a partir do momento que eu tenho uma norma infraconstitucional dizendo que eu tenho que ter um módulo mínimo de 360 metros para poder ingressar com a ação de usucapião, essa norma está infringindo a letra maior da lei, que é a Constituição Federal. E nesse sentido, então, eu não posso conceber que essa norma, então, retire a eficácia da Constituição. Então, se eventualmente você se deparar com uma situação como essa, lá quando você deduzir o seu pedido judicial, ou mesmo fizer um pedido lá na esfera extrajudicial, você tem como refutá-lo, né? Então, nesse sentido, você tem a possibilidade de ou ingressar com a ação judicial e lá na frente também discutir através de um recurso, seria um recurso de apelação, né? Porque você tem este precedente importante, inclusive do STJ, sinalizando que a legislação infraconstitucional não pode falar mais do que a Constituição Federal. Tá certo? Porque os requisitos são justamente você ter a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo que a lei exigir, que aqui seriam 5 anos, e você tem os 250 metros, que é o máximo ali que você tem que ter, além de não possuir um outro imóvel, né? Aí eu falo de propriedade, tá, pessoal? Não é só posse. Então eu não posso ser proprietário de um outro imóvel na área rural ou na área urbana. Tá certo? Então, gente, prestem muita atenção sempre nesses direitos, sempre nas modalidades de usucapião, e se acontecer, eventualmente, de você ingressar com uma ação e ter, no primeiro grau, esse teu pedido indeferido, recorra, porque nós temos importante precedente do Superior Tribunal de Justiça sinalizando que não pode uma lei inferior falar mais do que a Constituição Federal. Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês na minha coluna de Direito Imobiliário, me despeço na certeza de que pude, mais uma vez, aproximá-lo um pouco mais do seu direito nesta grande área que é a área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima!